Vamos agora falar sobre o desvio de objeto, caracterizado quando o beneficiário executa, sem autorização prévia do concedente, ações outras que não aquelas previstas no instrumento, respeitando, contudo, a área para a qual os recursos se destinavam. Exemplos: ao invés de construir uma nova escola, realiza a reforma de uma outra escola já existente. Ao invés de asfaltar a rua indicada no convênio, asfalta outra rua. Desvio de objeto é motivo de devolução de todo o valor repassado. Na União, há casos em que o TCU aceita o desvio de objeto com base em alguns critérios, mas aqui, vocês têm que pedir a devolução dos valores, porque quem tem o poder de aceitar essa alteração é unicamente o Tribunal de Contas do Estado. Então aqui não há um juízo de discricionariedade na análise técnica, até porque a legislação veda expressamente. E o que é o desvio de finalidade? Caracterizado quando na execução das ações o beneficiário dos recursos, além de não obedecer ao objeto pactuado, modifica a destinação das áreas para as quais os recursos haviam sido transferidos. Então, como exemplos, recursos destinados à construção de salas de aula são aplicados pelo beneficiário em ações de infraestrutura urbana. Recursos destinados para construir casas populares são utilizados para pavimentação de ruas. Recursos destinados ao saneamento básico são utilizados para o transporte escolar. Recursos destinados à aquisição de ônibus escolar são utilizados para a aquisição de ambulância. Então, é alterada a área, Vemos aqui que recursos destinados à educação foram utilizados na saúde, Nesse último exemplo. Então, a área é alterada. Bom, o artigo 39 do Decreto 1196 estabelece que a parceria deverá ser executada com estrita observância ao plano de trabalho, às cláusulas e finalidades pactuadas, E lá no Decreto de Convênios, também no artigo 58, diz que o gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria, manifestando-se especialmente sobre os seguintes aspectos: regular a aplicação dos recursos nas despesas autorizadas no plano de trabalho, de acordo com a finalidade pactuada. Bom, essa prática do desvio de finalidade caracteriza-se como irregularidade grave, uma vez que subverte os propósitos maiores do governo quando do repasse dos recursos para uma finalidade específica. As transferências voluntárias são componentes de políticas de governo previamente estabelecidas para solucionar problemas prioritários e não podem ser remanejadas pelo beneficiário. Ademais, o desvio de finalidade implica devolução dos recursos pelo beneficiário, a aplicação de sanções e, eventualmente, multa e responsabilização pessoal do gestor pela devolução dos recursos quando o processo é submetido ao Tribunal de Contas. Bom, a gente vê que há graus de irregularidade cometidas pelo beneficiário. Se foi só realizada uma despesa não aprovada no plano de trabalho, vocês vão glosar só aquele valor. Se foram todas as despesas não aprovadas, porque vai ser assim no desvio de objeto e no desvio de finalidade, vocês vão glosar todo o valor. Quando a pessoa altera tanto o objeto como a finalidade, ele vai gastar o recurso em despesas que não estavam aprovadas no plano de trabalho. Ao se deparar com um caso de desvio de objeto ou de finalidade, o analista deve colocar a prestação de contas em diligência para garantir o contraditório e, após, julgar as contas como irregulares, com a consequente solicitação de devolução dos valores repassados pelo Estado. Se o proponente não proceder à devolução,
deve-se dar início, ao processo de ressarcimento dos valores aos cofres públicos por meio das providências administrativas. Agora vamos falar sobre o nexo de causalidade. Nexo de causalidade é a relação que se estabelece entre os recursos repassados e as despesas incorridas para executar o objeto pactuado. A demonstração do nexo causal se dá por meio dos comprovantes de despesas, do extrato da conta corrente, fotos, contratos de prestação de serviços, entre outros documentos probatórios, e da comprovação de sua vinculação com o objeto pactuado. Então, com a documentação apresentada, deve restar comprovado que os recursos foram utilizados para pagamento das despesas do objeto pactuado. Bom, o artigo 56, parágrafo 1º do Decreto 1196, estabelece: os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre as receitas e as despesas realizadas, devendo ser verificada a conformidade destas com as despesas autorizadas e avaliado o cumprimento das cláusulas pactuadas e das normas previstas na Lei Federal 13.019, neste decreto e na legislação específica em vigor. Então, aqui na legislação do termo de fomento e colaboração, há uma previsão expressa, do estabelecimento do nexo de causalidade entre as receitas e as despesas realizadas. Agora vamos ver alguns posicionamentos do Tribunal de Contas da União que falam sobre o assunto. É pacífico o entendimento desta Corte de Contas de que fotografias e declarações não podem ser aceitas por si sós como meio de prova capaz de atestar a efetiva consecução da finalidade pactuada com o uso dos recursos repassados. A boa e regular aplicação dos recursos públicos só pode ser comprovada mediante o estabelecimento do nexo entre a aplicação dos recursos recebidos e a execução do objeto conveniado, o que não foi feito pela recorrente nos autos da tomada de conta especial. Por óbvio, as fotografias apresentadas não são suficientes para comprovar a aplicação dos recursos públicos no objeto conveniado, pois não atestam a efetiva utilização da verba transferida à municipalidade. Isto é, mesmo que comprovassem a realização da obra, as fotografias não são capazes de revelar a origem dos recursos aplicados em sua consecução. Ou melhor, na fiscalização da aplicação dos recursos públicos repassados pela União por meio de convênio, não se indaga apenas se o seu objeto foi satisfeito, mas se os recursos a ele destinados foram devidamente aplicados em sua consecução. Ou seja, é imprescindível que o responsável, ao prestar contas de recursos recebidos em decorrência de convênio, demonstre que seu objeto foi realizado com os recursos a ele destinados, comprovando o nexo de causalidade existente entre a aplicação dos recursos e a consecução do objeto do convênio. Caso a sobredita formalidade não fosse exigida, nada impediria que o órgão conveniente utilizasse recursos diversos para a execução do objeto do convênio e aplicasse os recursos oriundos deste em finalidade distinta da pactuada, como, por exemplo, para atender interesses particulares. Vejam que aqui está o motivo pelo qual se exige o nexo de causalidade para a regularidade das contas: evitar que os recursos recebidos sejam aplicados em outra finalidade, visto que, por exemplo, o beneficiário pode ter recebido recursos de mais de uma fonte para o mesmo objeto. Outro acórdão. A prestação de contas deve demonstrar não só a execução do objeto pactuado no convênio, mas também o nexo de causalidade,
por meio do vínculo estrito entre os recursos federais repassados e as despesas incorridas para a consecução do objeto conveniado, sem o que não há comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos. Aqui concluímos que a boa e regular aplicação dos recursos é aquela em que se constatou o nexo de causalidade. Então, sem nexo de causalidade, não há prestação de contas regular. A jurisprudência do TCU, outro acórdão, né? A jurisprudência do TCU é firme no sentido de exigir do gestor público a demonstração do nexo causal entre os recursos públicos federais repassados por meio de convênios ou instrumentos congêneres e a efetiva realização de despesas para a consecução do objeto avançado custeadas com o dinheiro federal. Em consequência, a congruência entre a movimentação bancária e os comprovantes de despesa é elemento crucial para o estabelecimento do nexo de causalidade entre as despesas realizadas e os recursos transferidos, indispensável para a aprovação das contas. Então aqui a gente já vê, né, qual seria um critério, né, para o estabelecimento do nexo de causalidade. Congruência entre a movimentação bancária e os comprovantes de despesas. E aqui um boletim de jurisprudência que diz que a ausência de indicação do número do ajuste nas notas fiscais não é mera falha formal, mas constitui forte indício da ausência de nexo de causalidade entre os recursos recebidos e as despesas realizadas para a execução do objeto. Então, é no caso concreto que o analista vai precisar identificar se existe o nexo de causalidade ou não. E aqui temos dicas, né, orientações de como chegar à conclusão de se houve ou não nexo de causalidade. Então, os débitos do extrato bancário devem coincidir com os pagamentos efetuados lá no balancete. Os pagamentos devem refletir os documentos fiscais devidamente identificados. Os documentos fiscais devem espelhar as transferências bancárias. E os documentos fiscais devem coincidir com a vigência do instrumento. Vimos que esse assunto tem várias nuances. Portanto, em um caso concreto, se não foi demonstrado o nexo de causalidade, e como veremos a seguir, o ônus da prova compete ao beneficiário, cabe ao analista colocar a prestação de contas em diligência e, não sendo as falhas supridas, cabe considerar a prestação de contas como irregular com a glosa dos valores. Se o beneficiário não devolver os recursos, devem ser adotadas as providências administrativas para reaver os valores repassados. Vamos agora falar sobre o ônus da regularidade da aplicação dos recursos. O envio de prestação de contas incompleta, com omissão de documentos essenciais à comprovação da boa e regular gestão dos recursos públicos, constitui conduta praticada com grave inobservância do dever de cuidado, ou seja, com grave negligência, cabendo julgar irregulares as contas do responsável e condená-lo ao pagamento do débito e aplicar-lhe multa. Com efeito, compete ao gestor o ônus de comprovar a regularidade da integral aplicação dos recursos públicos recebidos por meio de documentação idônea que demonstre de forma efetiva e inequívoca os gastos efetuados e o nexo de causalidade entre as despesas realizadas e os recursos federais recebidos. Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Contas, em consonância com o disposto no artigo 93, é pacífica no sentido de que compete ao gestor comprovar a boa e regular aplicação dos recursos públicos, cabendo-lhe o ônus da prova. A não comprovação da lisura no trato de recursos públicos recebidos autoriza, a meu ver,
a presunção de irregularidade na sua aplicação. Ressalto que o ônus da prova da idoneidade no emprego dos recursos no âmbito administrativo recai sobre o gestor, obrigando-se este a comprovar que foram regularmente aplicados quando da realização do interesse público. Aliás, a jurisprudência desse tribunal consolidou tal entendimento no enunciado de decisão 176. Compete ao gestor comprovar a boa e regular aplicação dos recursos públicos, cabendo-lhe o ônus da prova. Há que se destacar ainda que, além do dever legal e constitucional de prestar contas do bom e regular emprego dos recursos públicos recebidos, devem os gestores fazê-lo demonstrando o estabelecimento do nexo entre o desembolso dos referidos recursos e os comprovantes de despesa realizadas com vistas à consecução do objeto acordado. Assim, é imperioso que, com os documentos apresentados com vistas a comprovar o bom emprego dos valores públicos, seja possível constatar que eles foram efetivamente utilizados no objeto pactuado, de acordo com os normativos legais e regulamentares vigentes. Então, vimos aí, que o ônus da prova compete ao beneficiário. Ele recebeu os recursos públicos e cabe a ele comprovar a boa e regular aplicação.